a Previdência, até 2015, era financeiramente equilibrada. O problema aqui é de gestão. É uma reforma profunda, perversa e que prejudica os mais pobres. Do jeito que está o texto, é considerado uma medida impopular. Não precisa da reforma da Previdência. Senador, o senhor esteve com a caneta da Previdência nas mãos já e pode nos ajudar a esclarecer algumas coisas. O governo disse que o déficit da Previdência no ano passado foi 150 bilhões de reais, mas algumas organizações da sociedade civil dizem que não há déficit. E aí, quem está falando a verdade? Em 2003, o Brasil fez uma grande reforma da Previdência Social. E a Previdência Pública, contributiva, urbana do INSS, essa previdência, ela faltava lá em 2003, 2004, algo em torno de 20 bilhões de reais ano para fechar as suas contas. Ou seja, entre o que a gente arrecadava e o que nós pagávamos, faltava em torno de 20 bilhões de reais. Esse processo foi se ajustando. Eu assumi o Ministério da Previdência Social em 2008 e já em 2009, o que nós arrecadamos cobriu tudo o que nós tínhamos que pagar do INSS urbano e sobrou mais de 2 bilhões de reais. Esse processo continuou crescendo. Entre 2011 e 2014, entre o que nós arrecadávamos todo ano, sobrava mais de 30 bilhões de reais. Em 2015, começa a pauta-bomba do deputado Eduardo Cunha. E aí veio a desoneração da contribuição patronal sobre a folha e passou para o faturamento. Isso não era o problema. O problema foi o percentual, que deveria ser no mínimo de 2,5% e foi aprovado aqui no Congresso Nacional entre 1% e 1,5%. Mesmo assim, em 2015, ainda sobrou 5,8 bilhões de reais. Ou seja, o que nós arrecadamos cobriu tudo o que nós tínhamos que pagar e teve saldo positivo. Qual foi o problema? Foi 2016. No dia 12 de maio, a senhora presidente da República foi afastada. No dia 13 de maio, foi editada uma medida provisória, extinguiu o Ministério da Previdência, o cofre da Previdência foi levado para a Fazenda e, ao final de 2016, foi fabricado um rombo de 46 bilhões de reais nessa Previdência, que até então sobrava positivamente mais de 30 bilhões de reais. É por isso que 62 senadores da República pediram a instalação da CPI da Previdência, que está em pleno funcionamento. Mas de onde vem esse rombo? Como é que foi fabricado isso na visão do senhor? Esse é o desafio que a Previdência está desatando, está processando, está investigando. Portanto, a questão aqui é de gestão, não é necessariamente de natureza financeira. Pode ter até uma crise sazonal temporal, mas o principal objetivo aqui é de gestão. Esta CPI já chegou à primeira grande conclusão. A maior devedora da Previdência hoje é a Varig, que está falida. A segunda maior devedora da Previdência é o grupo JBS. Esse grupo deve 2 bilhões e 400 milhões de reais só à Previdência Social. Por que essas dívidas previdenciárias não são cobradas? Porque também elas não começaram hoje, né, senador? É uma coisa antiga. A empresa pega a contribuição do trabalhador, embolsa e não paga nem a parte do trabalhador e nem a parte dela. Você ter uma ideia? A CPI já fez outro grande levantamento. A dívida ativa, aquela que está sendo cobrada em juízo da Previdência Social, é 440 bilhões de reais. 1.000 devedores desse grupo deve 211 bilhões de reais. Ou seja, 1.000 devedores, onde está a JBS, deve basicamente a metade de toda a dívida que a Previdência tem a receber. E mais ainda, lá em 2003, nós fizemos um grande debate sobre a dívida ativa da União e as dificuldades de recebê-la. E um dos dados do diagnóstico era a pequena quantidade de varas da Justiça Federal.
tinha menos de 200 varas da Justiça Federal em 2003. No governo Lula e no governo Dilma, nós abrimos 413 novas varas da Justiça Federal. Com que objetivo? Para interiorizar a Justiça Federal brasileira e para acelerar a cobrança da dívida ativa. Essa dívida ativa hoje soma 1,8 trilhão de reais. Nesse montante está incluído também o do INSS. Isso representa 1/3 do produto interno bruto brasileiro. E está na mão de mais ou menos 4 a 5 mil empresas. E quem são essas empresas? Quando você vai ao TSE e analisa as empresas que financiam a campanha eleitoral, são exatamente elas. O que é que elas fazem? Elas seguram, primeiro, a dívida no CARF, junto à Receita Federal, que é um conselho, e segura ali, em média, 8 anos. Depois é ajuizado. E na Justiça, ela segura por mais 12 anos. Ou seja, essas grandes empresas, que são também as financiadoras de campanha eleitoral, levam, em média, 20 anos para pagar a sua dívida fiscal e previdenciária, com agravante. Durante 20 anos, você tem, em média, 4 refises, que são programas de refinanciamento da dívida para com a União. E em cada refis, você tem o perdão da multa e tem o perdão também dos juros. Ou seja, você abate, em média, em 1/3 essa dívida. E aí a grande injustiça. A ampla maioria dos contribuintes pagam em dia, honram seus compromissos, mas os grandes financiadores de campanha eleitoral financiam os parlamentares, têm as suas anistias, e é por isso que nós temos dificuldade em receber aquilo que a Previdência deve. E o governo está depositando a sua contribuição patronal de servidores públicos e empregados públicos? Sim, desde 2004, após a reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 41, em que eu tive o privilégio de ser o relator aqui no Congresso Nacional. Desde 2004, todo mês, o governo federal deposita os seus 22% como empregador e escritura os 11% do trabalhador do serviço público. Até 2013, só era escriturado os 11% do trabalhador. O Estado, como empregador, não depositava os seus 22%. Felizmente, de abril de 2004 para cá, todo mês é depositado e é transparente. Qualquer cidadão que queira entrar na página do Ministério do Planejamento vai ver lá, item por item, rubrica por rubrica, ministério por ministério. O texto da reforma da Previdência foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, agora aguarda votação no plenário. O senhor acha que essa proposta aprovada lá na Câmara é melhor do que o texto original enviado pelo governo ou não? O texto original e o que a Câmara aprovou, a Comissão Especial da Câmara aprovou, é uma reforma profunda, perversa e que prejudica os mais pobres. E entre os mais pobres, as mulheres. Quer ver um exemplo? Hoje, a professora da creche, da pré-escola, do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ela se aposenta com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição com o salário do mês. O que foi aprovado na comissão especial eleva essa idade de 50 anos para 60 anos e o tempo de contribuição de 25 anos para 40 anos. É um acréscimo de 10 anos na idade dela e de 15 anos no tempo de contribuição para receber o mesmo valor. Como agravante, a professora, hoje, ela tem que ter no mínimo a graduação. E ela conclui a sua graduação entre 23 e 24 anos de idade. Normalmente, ela começa a lecionar aos 25 anos de idade. Como exige 40 anos de contribuição, 40 anos de contribuição mais 25, que foi a idade que ela começou a trabalhar, na verdade, essa professora da creche, da pré-escola, do ensino infantil e do ensino fundamental, para se aposentar com os valores que recebe hoje, ela tem que ter 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Não satisfeito com isso, o agricultor
familiar, que é o chamado segurado especial, que é composto do agricultor familiar, do pescador artesanal, do extrativista, do quilombola e dos povos indígenas, a mulher se aposenta hoje com 55 anos de idade e 15 anos da atividade rural, no mínimo. Ou seja, a sua contribuição é um percentual sobre a comercialização da safra. Eu sou da região Nordeste. Ali, a seca é uma realidade. Estamos agora saindo de 5 anos de seca consecutiva. E essas famílias não tiveram nenhum tipo de renda. Como não tiveram renda, elas não são obrigadas a contribuir. O que é feito na reforma da Câmara? Altera o critério de contribuição. Esses 15 anos passa a ser contribuído sobre o salário mínimo. Não diz ainda quanto é esse percentual. E se em torno de 5% o governo anunciou, né? Não saiu ainda. Por isso, não tem como você afirmar. O fato é que hoje não está definido qual é o percentual. E essas pessoas não têm como contribuir sobre o salário mínimo durante 15 anos, porque eles não têm renda. Nesse período tem seca, tem uma série de outras crises. E é esse sistema de contribuir sobre a comercialização que é um sistema justo, como agravante. 99% desses trabalhadores e trabalhadoras se aposentam com um salário mínimo. É o mínimo que nós podemos assegurar a esse público, porque nós, da cidade, podemos não ter uma bicicleta para andar, podemos não ter um carro para passear, mas se na nossa panela não tiver o arroz e o feijão, a massa do milho ou a farinha da mandioca, a gente não sobrevive. E é esse agricultor, da agricultura familiar, que produz para alimentar a sua família e para nos alimentar na cidade. Por isso, essa reforma é extremamente injusta e 95% da sociedade brasileira, em todo o levantamento que se faz, diz que não aceita isso. Até porque a Previdência, até 2014, até 2015, era financeiramente equilibrada. O problema aqui é de gestão. Está aprovado e a CPI está levantando todos esses dados. O senhor citou a questão das mulheres, a gente tem uma pergunta do E-Cidadania, várias pessoas se manifestaram no portal a favor da redução da idade mínima para as mulheres e foi reduzido para 62 anos, né? Mas um homem especificamente apontou uma situação que é a seguinte: a mulher tem a expectativa de vida maior que a do homem. Por que ela tem que ter uma idade de aposentadoria diferente da do homem? Eu quero esclarecer que a idade da mulher se aposentar hoje é 55 anos. Não vamos pegar a malvadeza total desse presidente ilegítimo e achar que a malvadeza da Câmara é menos ruim. Na verdade, hoje ela se aposenta com 55 anos, tanto a servidora pública, principalmente ela. E essa idade está saindo de 55 para 62 anos. É um acréscimo de 7 anos. Sem esquecer que o tempo de contribuição desta mulher, servidora pública, é 30 anos. E esse tempo de contribuição está elevando para 40 anos. Ou seja, um acréscimo de 10 anos. E a forma de comunicar é a chamada meia-verdade, ou copo meio cheio ou meio vazio. Se você parte das regras vigorantes hoje, você está elevando 10 anos no tempo de contribuição e 7 anos na sua idade. E a questão dos militares? Por que eles não estão contemplados nessa reforma? Em todo o planeta, os militares têm tratamento diferente. É uma categoria que dá a vida na defesa do território, na defesa dos nossos interesses e na defesa do Estado Nacional. Por isso, não tem nenhum país do mundo em que o militar contribua para a sua previdência. Quem contribui é o órgão, é o Tesouro Nacional através do Orçamento da Defesa. É bom registrar. Lá em 2001, 2002, nós comprometíamos algo em torno de 0,9% do Produto Interno Bruto, que hoje daria em torno de 70 bilhões de reais. E tínhamos a pensão vitalícia
para as filhas dos militares. O que foi feito? As meninas que nasceram de 2003 para cá não têm mais pensão vitalícia. A pensão deles é igual aos demais trabalhadores. Ao completar 21 anos de idade, adquire a sua maioridade. E cada militar passou a contribuir com 6% do seu soldo para custear o seu sistema de pensão e também o seu sistema de saúde. Esse sistema tem permitido que essa contribuição, que era de 9% do Produto Interno Bruto lá em 2001, 2002, chegou a 2014 a 0,55%, 0,56%. E foi feito um planejamento para que isso represente 0,5% do Produto Interno Bruto, algo em torno de 35, 36 bilhões de reais. Estão basicamente atendendo. Por isso, queremos deixar claro, precisamos tratar diferente as nossas Forças Armadas, porque eles exercem uma atividade que defende os interesses nacionais. E a exemplo de todo o planeta, eles têm o custeio pelo tesouro daquele país. Um outro comentário que a gente viu lá no portal é: por que mexer na aposentadoria dos trabalhadores? Por que não mexer na aposentadoria dos parlamentares apenas? Mexe-se em tudo. Lá em 2003, isso já foi feito. Nós tínhamos o IPC, que era o Instituto de Previdência dos Congressistas, em que o parlamentar se aposentava após 8 anos de mandato, independentemente da idade, independentemente do tempo de contribuição. Isso foi extinto em 96. Em 1996, o IPC foi extinto. E, a partir dali, os parlamentares têm as mesmas regras do servidor público. Ele contribui com 11% do seu subsídio, o Estado contribui com 22% e ele se aposenta aos 60 anos de idade, homens e mulheres. Não tem diferenciação. E 35 anos de contribuição, homens e mulheres. E não tem mais salário integral. É correspondente a 1,35 de contribuição por cada ano. Se ele ficar no parlamento durante 35 anos, ele tem a aposentadoria cheia. Parece-me que até hoje só tem um que preencheu esse requisito, foi Pedro Simão. Todos os demais, nenhum conseguiu, nem o presidente José Sarney, que foi parlamentar, conseguiu chegar a essa realidade. Senador, como é que fica a expectativa de votação desse texto lá no plenário da Câmara, agora que o governo enfrenta uma crise política? Na verdade, a crise política não começou hoje. Começou em 2015 com a pauta-bomba do Eduardo Cunha, com o pedido de diplomação do senhor Aécio Neves em novembro de 2014. Felizmente, o Tribunal Superior Eleitoral negou. Em seguida, com o pedido de recontagem dos votos, achando que o TSE tinha fraudado as eleições de 2014, chegou em agosto de 2015, foi comprovado que não tinha nenhum erro, continuou com o processo de impeachment, em que o PSDB pediu um parecer e pagou pelo parecer em maio de 2015, protocolado na Câmara Federal em setembro de 2015, continuou com o processo de impeachment, se aprofundou com a posse do vice-presidente e a crise toda continua. Essa crise, na minha leitura, só se resolverá com as novas eleições, quando o Brasil terá um novo contrato social. Esse é o limite para que nós possamos construir um novo processo com crescimento econômico, inclusão social e distribuição de renda. Até lá não vai haver reforma da Previdência, na opinião do senhor? Primeiro que não precisa da reforma da Previdência. Já mostrei aqui de que a Previdência Contributiva Urbana do INSS, que é a grande Previdência, de 2011 a 2014, todo ano, o que a gente arrecadava, pagava tudo o que era necessário e sobrava mais de 30 bilhões de reais ano a ano. Quem quiser ter acesso a isso, é só entrar na página do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, que está lá, é público. Isso já inclui a perspectiva de envelhecimento populacional
ou precisaria mexer em alguma coisa, fazer uma outra reforma? A nossa Previdência, ela é um sistema em que é um pacto entre as gerações. A geração que está hoje no mercado de trabalho contribui para pagar a aposentadoria e a pensão daquela que ontem estava no mercado de trabalho. O efeito do bônus demográfico, nós já ultrapassamos. O nosso envelhecimento não é tão forte assim. E os cálculos que foram feitos lá em 2003 dão uma sustentabilidade a essa Previdência até 2100, não é apenas 2060. O que foi feito foi um cálculo fraudado em cima de dados para provocar esse déficit. É por isso que na CPI da Previdência nós estamos abrindo todos os números e deixa qualquer cidadão indignado pelos cálculos que foram feitos de propósito para tentar fabricar um déficit que não existe. Por isso é que nós temos clareza. A Previdência precisa de gestão e não de reforma. Agora, o senhor acha que as negociações vão ser feitas todas na Câmara? Se o texto vier ao Senado, aí ele já vai ser aprovado como vem da Câmara? Assim como está ocorrendo com a reforma trabalhista, por exemplo? Eu não acredito que este Congresso Nacional, que tem os dados, tem as informações, possa fazer uma malvadeza dessa profundidade. Quem é que quer a reforma trabalhista e a reforma Previdência? É o mercado. Agora, é interessante, essa entidade ninguém conhece, ninguém sabe nem o seu endereço, ninguém sabe qual é o seu CPF ou o CNPJ, mas que sangra a sociedade brasileira, sangra muito. Por isso, entre o mercado e os interesses de um país que tem 205 milhões de pessoas, eu fico com o meu país, o meu Brasil. Um cidadão sugeriu fazer referendo para a reforma da Previdência. Nós apresentamos na Câmara Federal, na Comissão Especial, o referendo. Lamentavelmente, a base do governo não aprovou o referendo. É porque, do jeito que está o texto, é considerado uma medida impopular, né? Não é só impopular, ela é injusta, ela é desigual e prejudica os mais pobres. É por isso que a sociedade rejeita. O senhor acha, então, que não tem que fazer nenhuma mudança, nem considerando envelhecimento, considerando aí novos cálculos? O senhor citou cálculos de 2003. Não é preciso fazer novos cálculos e atualizar? Nós temos os cálculos. Nós temos os grupos de estudo. Eu estudo a Previdência desde 1995, quando cheguei aqui no Parlamento. Estou aqui há 23 anos. Nesse período, todas as comissões especiais, todas as reformas da Previdência, eu fui membro titular ou relator. Fui ministro da Previdência. Nós também tínhamos o compromisso de fazer com que a Previdência contributiva urbana passasse a ser financeiramente equilibrada. Fizemos isso de 2009 a 2015 e de 2011 a 2014 sobrou mais de 30 bilhões de reais por ano. Volto a registrar, em maio de 2016, o Ministério da Previdência foi extinto. O cofre da Previdência foi para o Ministério da Fazenda e finalizou 2016 com um rombo de 46 bilhões de reais. E esta CPI, aqui do Senado Federal, está exatamente muito adiantado para esclarecer para a sociedade de que este rombo foi fabricado. Para quê? Para tentar justificar essa malvadeza que o mercado impôs ao Estado brasileiro. E como o mercado sabia de que só através de um golpe parlamentar era possível apresentar uma agenda dessa, porque discutindo com a sociedade, jamais alguém seria eleito com essa agenda que é perversa, que é maldosa e que prejudica os mais pobres, e entre esses as mulheres. É por isso que o golpe parlamentar foi dado. Evidentemente que se nós não tivermos mobilização social, se não tiver pressão social, aqui vai ser aprovado. Senador, obrigada pela presença e até a próxima. Um abraço.